quero falar então aqui as diferenças entre a vida eterna e o reino. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra nessa noite. Queremos ser ministrados, abençoados. Temos os nossos olhos abertos para compreender as parábolas do reino, compreender o evangelho do reino, porque queremos ser encontrados fiéis. Queremos ser arrebatados naquele dia glorioso, em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, toda oposição à palavra, toda distração. Dá-nos falar das verdades espirituais que traduzem o mundo do Espírito, e que possamos compreender essa palavra em nome de Jesus. Quem quer receber a palavra, diga amém. Ela está sendo gravada em áudio e também em DVD. Eu sugiro que todas as células, todos os irmãos da célula, compartilhem a palavra que está no boletim, porque muitos têm tido luta. Ah, pastor, eu tenho que preparar uma palavra, eu não sei como fazer. Na verdade, não é obrigação do líder de célula preparar uma palavra, ela já está preparada para você, amém? A mesa já está servida, você não precisa ter essa angústia, basta você ouvir no domingo, acompanhar aqui no seu boletim e repetir na célula. Uma verdadeira palavra de Deus deve ser repetida várias e várias vezes, até que ela possa ser praticada. Não adianta falarmos no domingo e não praticarmos durante a semana. O alvo é que cada célula repita, compartilhe, esclareça essa palavra. Quantos dizem amém? Bem, nós hoje vamos aprender pelo menos 6 diferenças sobre a vida eterna e o reino. Você já tem certeza da sua salvação? Quantos têm? Oh, aleluia! Nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, se não houver clareza a respeito da diferença entre a salvação e o reino, nós vamos ter algumas dificuldades em compreender a Bíblia. E hoje eu vou usar muito a Bíblia com você. Eu preciso que você acompanhe, porque aqui vai estar projetado o PowerPoint. Então, há versículos que nós lemos na Bíblia que estão falando do reino de Deus, mas quando você lê, você acha que é da salvação, e fala lá, haverá choro e ranger de... Aí você pensa, é o inferno. Não, mas não é o inferno. Às vezes é a disciplina daquele que foi deixado para trás, a disciplina daquele que não foi encontrado como um vencedor. E o reino não será apenas o tempo onde os crentes receberão a recompensa. Diga comigo, o reino de Deus é a recompensa. Você estava aqui domingo passado? O que o pastor Ataíde falou? Que o reino de Deus é a recompensa. Ele não vai ser apenas o tempo onde nós vamos receber o galardão, ele é o próprio galardão. Eu quero reinar com Cristo. Olha, eu quero reinar com Cristo durante 1000 anos. E é fundamental nós entendermos a diferença entre ser salvo e ser vencedor. Diga comigo, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Agora nós vamos entrar naquela parte que os irmãos sempre ficam me perguntando: pastor, mas não é possível um crente que ele entrega a vida a Jesus, é salvo e depois fica pecando, não vai acontecer nada com ele? Vai acontecer coisas terríveis com esse crente, porque o Senhor, ele vai disciplinar aquele que não for fiel. Nós vamos ver hoje essas diferenças. Primeiro, qual que é a primeira diferença que está aí no seu boletim? Qual que é a primeira diferença? 1, 2 e... a salvação. Oh, maravilha, está muito bonito. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas e o reino? É pela graça? O reino pode ser dado livremente? Vamos ver os versículos. A salvação é um presente. Pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Senhor nunca ensina que a salvação é adquirida pelas obras, é sempre pela graça, mediante a fé. Ninguém pode comprá-la, porque Jesus Cristo já comprou a nossa salvação. Olha o texto de Isaías 55:1. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai, diga, sem dinheiro e sem preço. O que é que nós compramos sem dinheiro e sem preço? A salvação. Sem dinheiro e sem preço. Eu não tenho dinheiro, mas vem para Jesus que você vai ser salvo. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de quê? Receba de quê? De graça, a água da vida, que é Jesus. Eu bebi dessa água e eu nunca mais voltei a ter sede. O dom significa presente. A salvação então foi um presente dado a Deus, a Jesus, e Jesus entregou a nós gratuitamente. Qual que é a única condição para sermos salvos? Crer com o coração e confessar com a... Mais alguma condição? Olha lá, olha o texto de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente, o favor gratuito de Deus é a vida eterna. Oh, Deus maravilhoso. Olha Efésios 2:8, porque pela graça nós somos... Tem que praticar alguma obra? Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom, é um presente de Deus. Diga, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. A salvação acontece num instante, acontece num momento. Qual momento que a nossa salvação acontece? No momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Naquele momento que você entregou a sua vida a Jesus, pode ser na célula, no culto, no banheiro, dirigindo, você talvez levantou as suas mãos, ou você calado lá no seu banheiro, disse: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso do perdão dos meus pecados. Nesse momento você foi salvo. Diga graças a Deus. E não precisa acrescentar nada mais. A salvação diz respeito ao inferno, mas o vencedor diz respeito à recompensa. Você está preocupado com o inferno? Tem alguém aqui preocupado com o inferno? Não deveria ser a nossa preocupação, porque a nossa questão para com o inferno está resolvida, porque nós entregamos a vida a Cristo. Mas pastor, então agora o que é que eu devo me preocupar? Você está preocupado com o reino? Quantos estão preocupados em ser vencedores? Eu quero ser vencedor. Mas com relação à salvação, olha o que diz João 1,12: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Tem um filho de Deus perto aí de você? Tem um nascido de novo aí perto de você? Tem um salvo lavado no sangue do Cristo perto de você? Mas olha aqui a pergunta: tem um vencedor perto de você? Pode ter. Está igual a Pepsi, né? Pode ser. Mas já está resolvido esse assunto? Eu posso falar: eu sou vencedor em nome... Eu posso falar isso? Eu sou vencedor em nome de Jesus? Não, porque a corrida ainda não acabou. Não, nós estamos na corrida. Capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Todos correm no estádio. Capítulo 9, se eu não me engano. Mas somente um leva o prêmio. Eu estou na corrida, você está também?
E eu quero chegar lá no final e ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Aí eu vou ouvir isso em nome de Jesus, e eu creio que você vai ouvir também. Agora, sobre a segurança eterna, nós temos aqui duas linhas, que é o arminianismo e o calvinismo. O arminianismo ensina que pode se perder a salvação, mas se nós formos fiéis, nós vamos ser salvos no final. Quem ensinou isso foi Armínio. Mas João Calvino ensinou o calvinismo, que por sua vez garante a segurança eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu recebi e Deus não vai pegar de volta. Pastor, qual que está certo? As duas correntes teológicas têm fundamentos bíblicos, elas já estão aí há séculos e séculos. Nós não estamos aqui para derrubá-las, nem condená-las, mas nós estamos aqui para apresentar uma visão que complementa essas duas. Como é que é o nome da visão? Como é que é o nome da visão? Pastor, foi a videira que ensinou isso? De modo nenhum. A visão dos vencedores é tão antiga quanto o arminianismo e o calvinismo. Jasper Lewis ensinou, Watchman Nee ensinou, muitos outros irmãos no passado ensinaram, mas hoje você não vai encontrar muitos lugares ensinando. Por quê? Porque ela torna o crente seguro quanto à salvação, mas quanto ao reino, a corrida ainda está acontecendo. Então, nós agora queremos unir essas duas visões e dizer que é o seguinte: nós somos calvinistas com relação à salvação, mas arminianos com relação ao reino. Em outras palavras, a salvação você não vai perder, mas você pode perder o reino? Sim ou não? Pode perder o reino? Vou te mostrar agora algumas maneiras. Por um lado, você é salvo pela graça. Mas salvo pela graça para quê? Para ficar desfrutando da graça, Roberto? Salvo pela graça para as obras. Você tem obras para apresentar para o Senhor? Tem obras para apresentar para o Senhor? Você não será julgado pela sua salvação, mas no dia do tribunal de Cristo, você vai ser julgado pelo quê? Pelo quê? Pelas obras, pelas obras. Há pregadores que dizem: venha Jesus e você vai ganhar uma coroa no céu. Essa pregação está certa, meus irmãos? Quando você é salvo, você ganha coroa? Quando é que você ganha coroa? Quando é que você ganha coroa? Quando é que você ganha coroa? Quando você realiza obras. Fala para o irmão assim: meu irmão, realiza obras que são dignas de coroas. Ninguém vai receber uma coroa porque é salvo, meus irmãos. É preciso ter obras. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Pastor, mas tem uma coisa: se a salvação é adquirida inteiramente pela graça, mediante a fé, como é que eu posso adquirir o reino? Porque o reino não é de graça, eu preciso então adquiri-lo. Tem condições ligadas à fidelidade, à santidade e à perseverança. Você quer ver? Pega na sua Bíblia aí, vou precisar da sua Bíblia agora. Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Eu anotei algumas referências. Você vai ver o Sermão do Monte agora de uma outra ótica. Você está acostumado a ler o Sermão do Monte pensando na salvação, mas o Sermão do Monte não trata de salvação. Ele é o discurso mais alto de Jesus. Se você tiver que ficar com um discurso de Jesus na Bíblia, fique com o Sermão do Monte, porque ele é a pregação áurea do Cristo. Vamos dar uma olhadinha no Sermão do Monte agora, com relação ao reino. Capítulo 5, versículo 3, acompanhe comigo. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é...
Presta atenção, o que Jesus está tratando? Ele está tratando da salvação do reino. Do reino. Alguém precisa ser humilde para ser salvo? Você conhece salvo arrogante? Agora, e para entrar no reino, tem que ser humilde? Então vamos lá. Olha o segundo versículo, Mateus 5,10. Do 5,3 você vai para o 5,10. Jesus disse: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é de novo o reino. Então ele está tratando no Sermão do Monte de salvação ou de reino? Tem necessidade de ser perseguido para ser salvo? Mas e para receber o galardão? Você vai sofrer perseguição? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, meus irmãos, para ser salvo, não precisa ser humilde, mas para ser vencedor, tem que ser qual o Cordeiro de Deus, manso e humilde. Para ser salvo, não precisa ser perseguido, mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem toda sorte de mentira contra vós, porque assim fizeram com os teus servos, os profetas. Se você quiser ser digno de alcançar o reino de Deus, suporta a perseguição. Outro versículo, Mateus 5,20. Se a vossa justiça não exceder e muito dos escribas e fariseus, jamais sereis salvos? É assim que está falando aí na sua Bíblia? Jamais o quê? Entrareis no reino. Então, meus irmãos, nós temos que exceder a medida dos escribas e fariseus. Nós somos salvos pela graça, mas para receber o reino, temos que ser crentes zelosos, crentes que são cuidadosos com a palavra. Agora, olha esse versículo, que tremendo, 7:21 de Mateus. Você está no Sermão do Monte até agora, ele vai até o 8, você está no 5, agora vamos passar para o 7. Olha esse versículo. Quem não conhece a visão dos vencedores, nesse versículo aqui ele embola inteirinho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará aonde? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai é que vai entrar aonde? Mas agora você tem um problema teológico, do 22 até o 23. Mas naquele dia muitos irão dizer: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isso e aquilo. O Senhor vos dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí, ele foi para onde agora? Foi para o inferno? Não, não foi para o inferno. Sabe para onde que ele foi? Para fora do reino. Quem faz milagre é ímpio ou crente? Crente. Quem expulsa demônio em nome de Jesus é ímpio ou crente? Então, aqueles crentes que você me perguntou no começo lá da primeira ministração, que falou: pastor, essa pregação sua não é possível, você está me dizendo então que uma pessoa que é salva e vive aí de qualquer maneira, relaxada, não tem compromisso, ela é salva? Sim, filho, quer dizer que ela é salva, mas vai chegar aquele dia, o dia do julgamento, o Senhor vai dizer para ele: filho, nunca te conheci. Essa palavra no original é gnosco, é um conhecimento íntimo. É a mesma palavra que é usada para relação sexual. E Maria conheceu, e José conheceu Maria, gnosco. Nesse dia, naquele dia, no dia do julgamento, o Senhor vai olhar para alguns crentes que expulsaram demônios, que curaram enfermos e que fizeram isso e aquilo. E Ele vai dizer: não vos gnosco, não vos conheço. Apartai-vos de mim, quer dizer, longe do meu reino, do lado de fora do reino, e ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ali é um inferno? Não, é porque alguém que expulsou demônios, que curou enfermos, que estava no culto de domingo, que estava na célula, que era dizimista e ofertante, ele tinha tudo para ser um vencedor, mas ficou de fora. Não te dá uma agonia, não?
Te dá assim, o choro e ranger de dente, aquele negócio assim, ai, mas eu estava tão perto, era verdade mesmo aquilo que eles estavam falando, eu precisava ter um compromisso, não adiantava fazer coisas, eu tinha que gerar filhos para Deus. Não adiantava só expulsar demônios, fazer culto de libertação, culto de cura. Aí você fica impressionado com aqueles lugares que tem curas maravilhosas e tremendas. Mas não me impressiona, porque teve crente que curou enfermo, expulsou demônio, mas vai chegar lá naquele dia, o Senhor vai falar: não te conheço, filho, aparta de mim. Pastor, mas é possível? Eu estou te mostrando. Diga comigo, uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. Meus irmãos, para sermos salvos, nós não temos que fazer a vontade do Pai. Para sermos salvos, nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. Tem crente que até hoje não está fazendo a vontade do Pai. O Pai fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda. O Pai fala, perdoa o seu irmão, ele fala, não perdoa de jeito nenhum. O Pai fala, vira dizimista, ele fala, nem morto. Mas ele é crente. Só que vai ter um dia da prestação de contas. Sabe como é que chama o nome para os crentes, né? O nome desse dia, fala assim, Tribunal de Cristo. Vamos continuar na Bíblia, o nosso negócio é a Bíblia. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, a salvação é tomada por esforço, é assim? Vamos ler de novo, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, diga até agora, o reino dos céus é tomado de que maneira? De que maneira? E os que se esforçam, os que esmurram a carne, os que disciplinam a carne, os que oram, os que jejuam, os que fazem a vontade do Pai, vão entrar no reino de Deus. Ah, pastor, eu não quero jejuar. Fica à vontade, filho, você é livre para jejuar ou não jejuar. Ah, eu não quero jejuar com a igreja. Você é livre. Ah, eu não gosto da videira por causa disso, porque ela obriga a gente a fazer as coisas. Não, eu só te mostro o caminho dos vencedores. Se você quer viver como um derrotado, fique à vontade. Eu estou na corrida e eu quero receber o prêmio. E deixa eu te contar uma coisa: o reino de Deus é adquirido por esforço, e somente aqueles que se esforçam, e cada um receberá o seu galardão. Segundo o quê? 1 Coríntios 3:8. Outro texto, Colossenses 3:23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens verem, não para os líderes verem, cientes que recebereis do Senhor a recompensa. É a Cristo o Senhor a quem estais servindo. Colossenses 3:23. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Esse é só o primeiro argumento. Eu acho que eu te dei umas 20 referências bíblicas, porque a salvação é diferente do reino. Qual que é o primeiro argumento? Diga, a salvação é pela graça, mediante a fé. E o reino é o quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem obras? Eu tenho. Ah, é? Será que tem mesmo? Porque tem obra que é de palha, feno e madeira. Diz o texto que naquela vai queimar. Esse será salvo, mas como através do fogo. Toda a nossa obra vai passar pelo fogo. Se ela for de palha, feno e madeira, ela vai queimar. Você pode ter uma grande obra de madeira. Naquele dia, ela pode queimar. Pastor, como que eu tenho uma grande obra da coisa certa? Vamos caminhando. Segundo, qual que é o segundo aí que está no seu boletim? A salvação é eterna. E o reino? Bom, essa aqui é uma diferença básica. A salvação, o nome já diz, é a vida eterna. Quanto tempo vai durar? A eternidade. A salvação é eterna. Mas e o reino? O reino tem tempo de começar e tem tempo de terminar? Sim. Sim, o reino tem tempo de começar e tem tempo de terminar. Agora, a vida eterna é igual para todos.
O irmão que está do seu lado, ele pode ter mais vida eterna do que você? Ele pode ter um pouquinho mais de salvação do que você? Agora o reino tem um tempo para começar e um tempo para terminar. O reino dos céus durará o tempo do milênio, 1000 anos, e nele uns crentes reinarão, enquanto outros serão disciplinados. Vamos ver o texto de 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino ao Pai. Quem Jesus vai entregar o reino? Então quando chegar no final de 1000 anos, Jesus vai entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Porém, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando terminar o milênio, Steve, o Senhor Jesus entrega o reino para Deus e Pai. Aí começa uma nova era. Qual que é? A eternidade. Hoje nós estamos vivendo a era da graça, da salvação pela graça. Basta vir a Cristo para ser salvo. Mas em breve essa era vai mudar. Ela vai mudar. E vamos passar então para uma fase que é de justiça, que é o reino. O Senhor reinará com um cetro de ferro na sua mão. Durante esse tempo do milênio, 1000 anos, o Senhor vai governar. Os crentes vencedores serão galardoados ou recompensados. Os derrotados serão disciplinados. Quando acabar a fase dos 1000 anos, então o Senhor entrega o reino para Deus, porque a Ele pertence, lá em Judas 1,25, a Ele pertence o reino, o poder e a glória. Pertence a Deus. Deus deu a Jesus para governar durante 1000 anos. Ele vai devolver e aí começa uma nova fase, que é a eternidade. Terceira razão, ou terceira diferença entre a salvação e o reino. A salvação não depende de sacrifício nenhum. Mas e o reino, meus irmãos? Envolve sacrifício? Envolve sofrimento? Você teve que sofrer para ser salvo? Mas para reinar com Cristo, às vezes vai ser necessário, não vai? Olha o que Jesus fala. A salvação independe de condição de pobreza. Nenhum crente realmente acredita que para ser salvo precisa vender todos os bens. Mas olha o que o Senhor disse em Mateus 19, 24. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico aonde? Aonde? Está falando de salvação? Reino. Agulha era uma passagem que tinha no muro das cidades antigas. Era chamada agulha. Era uma passagem mais ou menos do tamanho desse teclado, da largura desse teclado. E então a pessoa, quando chegava, as cidades eram todas fortificadas, quando chegava no final da tarde, os portões da cidade eram fechados e ficava somente aberto a agulha. Os mercadantes ou os mercenários que vinham e chegavam após os portões fechados, eles tinham que fazer uma escolha. Qual escolha? Bem, ele poderia entrar na cidade pela agulha, que ela fazia assim, depois ela fazia uma curva. Então, só dava para passar uma pessoa assim de lado, e aí ele chegava aqui, ele fazia a curva, e aí ele estava dentro da cidade. Por quê? Isso era para pessoas que estavam viajando, mas tinham ido, não chegaram no horário, mas isso impedia, claro que ali ficava, alguma pessoa vigiando. Então, um rico, quando ele chegava na cidade e os portões estavam fechados, ele tinha que fazer uma escolha. Qual escolha? Ele deixava o camelo com tudo de fora, as mercadorias todas, ou ele entrava sozinho. Se ele entrasse sozinho, quem ficava de fora? O camelo. Mas você acha que ele largava o camelo lá fora? Porque à noite vinham os mercenários e os assaltantes. Então ele preferia correr risco de vida
e ficava do lado de fora junto com o camelo. Por isso que Jesus falou: dificilmente um rico vai entrar num lugar estreito, porque larga é a porta que dá para onde? Para onde que é larga a porta? Salvação. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que dá para o reino, e não são muitos os que vão passar por ela. Quem está entendendo? Salvação é um presente, não é necessário doar, não é necessário fazer nada, mas o reino vai ter que vencer Mamon. Abra sua Bíblia em Mateus 6:24. 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e desprezará o outro. É assim que diz aí o texto? Os irmãos estão comigo? Mateus capítulo 6, e o versículo qual que é? 24. O que que diz o texto? Ninguém pode o quê? O que que ele vai fazer de um? Vai amar o um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o nome do Deus filisteu do amor ao dinheiro, que era adorado com sacrifícios, até sacrifícios humanos. Então Mamon é o Deus do amor ao dinheiro. Se o rico ama o dinheiro, ele vai entrar no reino ou vai ficar de fora com o camelo? Então ele tem que vencer o Mamon e falar para o camelo: você vai ficar aí de fora, eu não estou nem aí, mas eu vou entrar e vou reinar com Cristo. Quem vai entrar e vai reinar com Cristo? Em nome de Jesus. Olha Mateus 19:12, acompanhe comigo aqui no PowerPoint. Mateus 19:12. Há eunucos de nascença, e há outros a quem os homens fizeram tais, quer dizer, foram castrados. Eunuco é alguém castrado, alguém casto. Os outros, alguns são eunucos de nascença, outros os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa de quê? Então, alguém para ser salvo, precisa ser eunuco? Mas às vezes, para reinar, precisa. Esse aqui é um versículo usado na igreja católica, para os sacerdotes, os padres. Então, eles se fizeram eunucos, para herdar o reino de Deus. A salvação tem estado civil, irmãos? Não, mas às vezes o reino é necessário fazer voto de castidade, mas nenhum homem pode pedir isso para outro homem. Como diz o texto: quem está apto para admitir, admita. Então não critique se no meio evangélico um irmão ou uma irmã fizer voto de castidade. Se ele fizer um voto, é bíblico, ele pode fazer. Se Deus pediu para que ele faça, é melhor ele fazer, a vontade de Deus. Então não critique, não coloque peso ou julgo achando que isso é uma coisa católica. O que é isso, irmão? Você fez voto? Não, se Deus pediu, por exemplo, a irmã pastora Valnice Milhomens, ela fez voto de nunca se casar, porque ela já se casou com Jesus. Ela é respeitadíssima no meio evangélico, e ela fez um voto de castidade que Jesus pediu para ela. Apocalipse 20 mostra-nos que os mártires receberão o reino, mas a Bíblia diz que para ser salvo tem que morrer, meus irmãos. Mas vai chegar um tempo que para ser vencedor, provavelmente vai ter que morrer. Na grande tribulação, ainda teremos crentes aqui. Teremos crentes que foram aqueles que não foram arrebatados, e eles passarão pelos flagelos da tribulação, e muitos deles serão perseguidos, e alguns serão até mortos. Se eles perseverarem até o fim, o que diz a Bíblia? Serão salvos. Mas essa salvação aí é a salvação do inferno? Não, essa salvação aí é a salvação do reino. Olha Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta,
nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. E o que eles fizeram? Diga, reinaram com Cristo. Durante o quê? Você quer reinar com Cristo a partir do arrebatamento ou a partir da grande tribulação? Então prepare-se, vigie, tenha obras para apresentar diante do Senhor. Quarto, a salvação é um presente, mas o reino pode ser dado como presente? Certa vez a mãe de Tiago e João, lá em Mateus 20, está aí no seu, está referência, mas aqui está mostrando. Mãe de Tiago e João estava andando com Jesus, lá em Mateus 20, 21, e a mãe dele fez um pedido: Senhor, manda que no teu reino, esses meus dois filhos, Tiago e João, se assentem à tua direita e outro à tua esquerda. Aonde? No reino. Aí Jesus respondeu: irmã, talvez o nome dela era Maria, irmã Maria, você não está sabendo o que você está pedindo, irmã. Vós podeis beber o cálice que eu estou para beber? O que os discípulos responderam? Podemos. Então lhes disse: vocês vão beber o meu cálice, quer dizer, o martírio, a aflição. Mas o assentar-se no reino, à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, quer dizer, eu não posso dar a vocês, mas está reservado para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Os irmãos estão me entendendo? O Senhor não pôde atender o pedido daquela mãe, porque ela pediu para dar a salvação ou o reino? O reino. E o Senhor pode dar o reino? Diga assim: o reino deve ser conquistado. O reino é uma recompensa. O reino não pode ser dado de graça. Outro exemplo que o reino é conquistado: o ladrão lá da cruz, lá de Lucas 23. Jesus foi crucificado lá no Monte Calvário, no lugar da caveira, no Gólgota, entre dois ladrões. E uns dizem, é um bom ladrão e um mau ladrão. Tudo é ladrão. E aí, o que dizem ser o bom ladrão, disse assim, um estava repreendendo Jesus: você salvou, aí desce da cruz. Aí o outro repreendeu o ladrão: que isso, rapaz? Nós recebemos o nosso castigo em vida, mas ele não fez nada. E aí o ladrão pediu para Jesus. O que o ladrão pediu? Está ali, ó, o pedido dele. Qual que foi o pedido? Lembre de mim quando vieres aonde? Aí o ladrão fez um pedido meio errado. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo aonde? Jesus respondeu à oração do ladrão? Respondeu, mas não deu o que ele queria. Ele queria entrar no reino, não queria? Ele entrou? Esse aqui você pode falar claramente, não entrou. Por que ele não entrou, meus irmãos? Porque ele não tinha obras. Naquele momento ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no seio de Abraão, ou também chamado paraíso, no lugar que os salvos estão aguardando a redenção, estão aguardando a ressurreição dos mortos. Então hoje mesmo você vai estar comigo aonde? Mas o reino, Jesus podia dar? Fala para o irmão que está do seu lado: vamos conquistar o reino. O pedido do ladrão envolvia um reino, mas a resposta de Jesus foi com relação à salvação. Mas alguns pensam que a morte pode nos aperfeiçoar. Não, a morte não pode nos aperfeiçoar. A morte não tem o poder de acrescentar nada. Quem morre, um crente carnal, vai ressuscitar um crente carnal. E aí, pastor? Tem 1000 anos para ele amadurecer. Se você, pastor, eu morri derrotado, e agora? Fique em paz, tem 1000 anos para você ficar do lado de fora amadurecendo. Mas reinar com Cristo é só para os vencedores. Eu vou reinar com Cristo em nome de Jesus.
Vamos avançar. Quinta diferença, para nós terminarmos. A vida eterna é igual para todos, mas olha só, presta atenção. No reino haverá diferença. No reino não vai ser socialismo, comunismo. Não, o reino haverá diferença. Cada um será recompensado de acordo com as suas. Quem tiver obras terá recompensa, sim ou não? Mas todo mundo tem a mesma quantidade de obras? Todo mundo pagou o mesmo preço? Você reconhece que tem gente que tem mais obras que você? Sim ou não? Você reconhece que tem gente que paga um preço mais caro do que o seu? Ele é digno de ter uma recompensa maior? Então é assim que vai ser. É assim que vai ser. Olha o que está na Bíblia. Lucas 19:17. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre quantas cidades? Quantas? 10. Aí chegou um segundo crente vencedor, que foi servo bom e fiel. Veio o segundo dizendo: Senhor, a minha mina rendeu 5. E a este dirás: terás autoridade sobre quantas cidades? Lembra da parábola dos talentos? É a mesma. Você foi bom e fiel, você multiplicou os talentos, mas um vai ter autoridade sobre 5 cidades, e o outro sobre 10. Vai ter diferença no reino, sim ou não? Por que vai ter diferença? Porque uns pagam um preço maior e outros menor. Você acha que é justo o Senhor distribuir a recompensa igual para todo mundo? Você acha que é justo você ter a mesma recompensa de Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo? Você acha? Pois é, não vai ter. A recompensa vai ser de acordo com cada obra. Vamos agora por último, para nós encerrarmos. Por isso eu digo uma coisa para os irmãos: não fica preocupado com a recompensa do seu vizinho, trabalhe na sua. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem, quando nenhum de nós poderá trabalhar. É por isso que nós trabalhamos muito para o Senhor, porque nós não sabemos na hora que vem o Senhor. Será como um ladrão na noite. Ele virá na hora e no dia que nós não estamos esperando, e quando Ele vier, não dá tempo mais de produzir obras. O que você produziu, produziu. O que não produziu agora, não tem como. Por último lugar, eu queria que os irmãos ficassem de pé, para acompanhar essa comigo de pé. Queria chamar aqui os irmãos do louvor. A vida eterna já está definida, mas ser vencedor é uma questão que está em aberto. Eu já estou em paz com relação à minha salvação. Todos os dias eu não oro a Deus pela salvação. Ah, Senhor, me dá hoje da tua salvação. Não oro mais assim. Mas todos os dias eu oro: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser encontrado fiel. Senhor, me mostra os teus caminhos, me mostra as tuas veredas. Porque a última diferença diz assim: a vida eterna já está definida, mas ser vencedor é uma questão que está em aberto. A pessoa que possui uma coroa hoje, pode perdê-la amanhã. Olha Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua. Meus irmãos, você acha que quando a Bíblia fala de coroa, é que nós vamos entregar nossa coroa lá nos pés de Jesus? Não, não é isso. Eu não estou interessado em ter uma coroa de ouro cravejada com 5 diamantes, 3 rubis. Não é isso. Coroa é uma posição de autoridade. A coroa da Inglaterra, que a rainha Elizabeth possui, ela fica usando todos os dias? Ela anda com ela? Não, é um patrimônio da Inglaterra, fica guardada as 7 chaves. O que Apocalipse 3:11 diz? Conserva o que você tem, conserva a fé que você tem,
conserva as obras que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quer dizer, o importante, olha o que eu vou te falar, é uma afirmação teológica importante. O importante não é como você começou a corrida, o importante é como você vai terminá-la. Jacó começou a corrida muito mal, como mentiroso, como enganador e usurpador, mas ele acabou bem. Ele acabou como Israel, príncipe de Deus. Outros começaram muito bem a corrida. Salomão começou a corrida como o homem mais sábio da terra, mas terminou a corrida como um derrotado, com 700 mulheres, longe e distante de Deus. Começou bem, terminou mal. O importante não é como você começou, o importante é como nós vamos terminar. Pastor, mas vai demorar. Você não sabe. Pode ser que ele venha hoje. Ele vem como um ladrão na noite. Ele vem como nós não estamos pensando ou imaginando. Eu gostaria que você orasse 2 orações, que você agradecesse a Deus pela salvação, mas pedisse a Deus para Ele nos conservar fiéis. Fiéis. Ore a Deus agora, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Oh, rabalabashenda rabalabalabas. Obrigado, Senhor, pela tua salvação maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua graça que nos alcançou. Nós somos livres do inferno, livres da condenação, livres da acusação. O Senhor nos lavou e nos remiu com teu sangue. Oh, rabachanda labalabacandarabalabas. Mas deve haver algo mais do que isso. Tem algo mais, tem algo além. É o reino. É o reino, Senhor. E eu quero estar lá. Eu quero ir para lá. Eu quero ser encontrado fiel. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus para ser encontrado fiel. Se há algum pecado oculto, confesse. Se há algum pecado oculto, confesse. Se há algo que precisa ser endireitado na sua vida, endireite hoje. Não espere para amanhã, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode orar, irmão, pode orar. Nós não podemos estar apressados agora, porque há muita diferença entre a salvação e o reino. E eu quero ser encontrado fiel. Pense nas obras que você tem feito. Pense o quanto você pode fazer ainda para Cristo. Talvez você ainda está fazendo para homens, mas decida hoje que você vai fazer para Deus. Ora balabalabashenda rabalabalabas. Ora balabalabashenda rabalabas. Oh, Jesus!